A Rússia está bem no topo da lista quando se trata de riqueza e igualdade. De fato, as 500 pessoas mais ricas da Rússia controlam mais riqueza do que os outros 99,8% da população. Vamos descobrir o que eles estão fazendo com seu dinheiro. A Rússia depende da exportação de petróleo e gás natural para ganhar dinheiro. Na verdade, a maioria dos bilionários da Rússia ganha seu dinheiro extraindo recursos da terra, como petróleo e gás. Dada a importância disso, para as indústrias sobreviventes russas, como petróleo e gás natural, a eletricidade está sob o controle do governo federal. Após a dissolução da União Soviética em 91, a Rússia tem que descobrir como sobreviveria sem o comunismo. O país agora usa uma estrutura de economia de mercado, o que significa que a oferta e a demanda correm o show. Disputa a Rússia em uma desvantagem, especialmente quando as demandas de energia caem, quando isso acaba com a economia da Rússia. Pode ser por isso que a Rússia cresce para a maioria dos produtos, porque apenas o PIB custa 1,5 trilhões de dólares em 2020. O rublo também levou uma cabeçada para reivindicar. Dado o enorme tamanho da Rússia, isso é bastante significativo, especialmente porque países extremamente atrás e muito menores têm um PIB mais alto. Tome Alexei Mordashov como exemplo de como é o russo mais rico na época em que esse vídeo foi feito. Ele tem shares em Severstall, que é uma empresa de capital aberto para siderúrgica e mineração. Ele também possui shares na empresa de mineração de ouro Nord Gold. Shares e ambas as empresas se recuperaram em 2020 da pandemia. Mordashov foi o CEO da Severstall por 19 anos, até se demitir em 2015. Ele e sua família agora valem 31,6 bilhões de dólares. Em 2021, na época que esse vídeo foi produzido, que é de 19,3 bilhões, mais de 2020. Mordashov mora em Barvika, em Moscou, que é um bairro muito rico da cidade. Ele possui não apenas uma, mas 2 iates. O primeiro iate chama-se Lady M, e o seu segundo iate chama-se Nord, que custa cerca de 500 milhões de dólares. Nord tem cerca de 143 metros de comprimento e pode equipar 24 convidados com a tripulação de 40. Lady M faz parte do iate esportivo e vale cerca de 48 milhões de dólares. Mas viajar de barco não é a única coisa que Mordashov está fazendo. Novamente, ele possui não um, mas 2 jatos. O primeiro jato, privado, Bombardier Global 6000, que vale cerca de 6 milhões de dólares. O segundo é um Bombardier Global Express, que vale entre 11,4 e 14 milhões. Mordashov está definitivamente viajando em grande estilo. Entra com um patrimônio líquido de 29,8 bilhões de dólares no momento que este famoso vídeo foi produtivo. Leonid Michelson, ele é fundador e presidente da Novatek, uma produtora de gás natural. Perceber o fio aqui de gás e petróleo é permanentemente neste vídeo. Michelson tem uma história rica e muito interessante, que ele começou como um ex-empregado da construção em muitas regiões construindo um gasoduto. Em 2017, ele comprou uma participação de 17% na Cyber, uma empresa química de petróleo. Ele comprou de Kirko Shamalov. Seu parceiro de negócios é Gennady Timchenko, que também disse fechar um acordo lateral. Michelson ama arte e é um colecionador de arte. Ele criou a Fundação VAK, que se dedica a trazer a arte contemporânea russa ao redor do mundo, e ele se dedica a comprar esse material para que isso aconteça. Além de colecionador de arte, Michelson também é dono do super iate chamado Yacht Pacific, com 95 metros de comprimento e pode viajar ao redor do mundo. Tem até elevador, spa, academia, piscina e teatro a bordo. Quando ele não está em seu iate, Michelson provavelmente está relaxando em uma casa em um bairro de Barvakan, ou mesmo em sua casa de praia de 15 milhões de dólares em Miami Beach. Bem, é um boato de qualquer maneira. Apenas alguns bilhões atrás de Michelson está Vyacheslav Alekbarov, com patrimônio líquido de 28,4 bilhões de dólares na época que este vídeo foi feito. Ele começou a trabalhar como operador de perfuração de petróleo no Mar Cáspio com apenas 18 anos. Enquanto ele estava na escola, ele continuou trabalhando lá após a formatura e o trabalho. Espera até que o topo com o débito tenha produção. Alekbarov ainda sobreviveu a uma explosão de registro de petróleo e teve que nadar para sobreviver. Mudou-se para a Sibéria e tornou-se um especialista na indústria petrolífera. Em 90, foi nomeado ministro da Indústria de Gás e Petróleo da União Soviética. Em 91, criou um grupo petrolífero, que é o maior da Companhia Petrolífera Independente da Rússia. Alekbarov também é o coproprietário do grupo IFDK Kapan, bem como da Russian Yachts, que ele e Leonard Fundan compraram da Franz Hessen por cerca de 200 milhões de dólares em 2008. Como ele possui parte dos iates Hessen, ele definitivamente fez a empresa construir alguns. Ele é o dono de um iate de 50 metros chamado Galactica, que ele comprou em 2007. Ele também possui o iate de 35 metros Galactica Plus, que ele comprou em 2012, e o iate de 70 metros Galactica Supernova, que ele comprou em 2016. Há rumores de que Alekbarov está construindo um iate de 80 metros chamado Project Cosmos. Quanto tempo dinheiro entre Alekbarov compra algumas casas. Ele ainda mora em Barvika e acredita que também possui na Ucrânia e na Suíça.
Atrás de Lev Karov estava Vladimir Lissin, com um patrimônio líquido de 27,5 bilhões de dólares na época em que esse vídeo foi vídeo. Esta é outra história de regs dos ricos que é bastante inspiradora. Ele começou como instalador elétrico em uma coma na Sibéria e depois acabou trabalhando como metalúrgico na Rússia Central, que fabrica humanos para um grupo de comerciantes chamado de Grupo Trans-World, e acabou dominando as exportações de aço e alumínio da Rússia, que o grupo separou, e o Lissin tem uma participação majoritária no Volchesk Steel, que é uma empresa de capital aberto. Ele é o presidente da fabricante de aço e também na operadora da taxa real chamada Primeira Carga, bem como alguns portos e companhias de navegação. Em 2011, foi relatado que Lissin comprou um estado britânico chamado Park Palace por quase 230 milhões de dólares. A cabo de campo Massive foi construída no século XVIII em Oxfordshire, na Grã-Bretanha. A casa tem cerca de 200 hectares de terras e parques estábulos e até mesmo monumentos. Lissin também possui um estado escocês chamado Abercyle Castle, que ele comprou em 2005 por cerca de 9 milhões de dólares. A casa tem 5 salas de recepção, uma sala de bilhar e 13 quartos, cada um com seu próprio banheiro. Lissin também possui um iate chamado Socrates, que vale cerca de 15 milhões de dólares. Tem cerca de 39,5 metros de comprimento e pode acomodar 10 convidados com 8 tripulantes. Ele também possui um jato particular Bombardier Global 5000, que vale cerca de 50 milhões de dólares. Também um Challenger Bombardier, que vale qualquer um entre 17 a 27 milhões de dólares. Temos outro bilionário russo chamado Vladimir Potanin. Na época em que esse vídeo foi feito, Potanin tem um patrimônio líquido de 27,2 bilhões de dólares, mas ele não conseguiu sua riqueza sem alguma controvérsia. Em 93, ele usou seus recursos de governantes para cofundar um banco que em 95 ele criou leilões de empréstimos por ações, que permitiram aos russos de conexão política obter o controle do patrimônio de empresas comprando-os abaixo dos preços de mercado. Isso começou com a oligarquia russa, que é uma linha chique, pois a Rússia é administrada por um pequeno grupo de pessoas ricas e poderosas. De 96 a 97, Potanin trabalha como primeiro-ministro da Federação Russa. Esses dias possui a participação de 35% da Nornickel, que é um produtor de poládio e níquel. Ele tem a empresa farmacêutica Petrovax Farm e o resort Rosa Kotor. Potanin gasta seu dinheiro de muitas maneiras. Ele é o dono de poucos iates em suas vidas, como o iate de luxo chamado Anastasia, que tem nome da filha do Potanin, que tem 78 metros e foi construído pela empresa Ocean e custou 75 milhões de dólares. Você pode até alugar o Anastasia por 700 mil dólares por semana. Potanin vendeu o Anastasia e agora ele se chama Wills. O segundo iate de Potanin é chamado de Nirvana e era um pouco maior que a Anastasia, com 88 metros de comprimento, e é o 29º maior iate do mundo, com preço de 305 milhões de dólares. O iate Potanin 3 chama-se Bárbara, que tem pouco mais de 88 metros e meio de comprimento e vale de 10 a 15 milhões de dólares, que mais tarde vendeu. De acordo com alguns registros de divórcio, parece que ele ganhou uma propriedade real em Londres, Moscou e no sul da França, mas ele mantém suas casas realmente privadas. Potanin também possui 2 jatos particulares, sendo um Bombardier Global 5000 e um Bombardier Global 6000. As próximas gerações de líderes russos de riqueza futura terão um tipo diferente de seus pais. Quando a União Soviética entrou em colapso, muitos bilionários russos voltaram seus sites para o oeste para manter e aumentar sua riqueza. Há uma diferença surpreendente entre as crianças russas nascidas e as crianças russas nascidas no Reino Unido. Muitas dessas crianças russas foram enviadas para escolas britânicas e estão indo para os negócios e ganhando dinheiro para seus pais e seus avós. Viram tanto potencial nas exportações de recursos naturais russos. Apesar da pandemia em curso, 2021 é um grande ano para os ricos russos. O número dos bilionários russos aumentou de 99 para 117, trazendo um valor de 584 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 185 bilhões do ano anterior. Quando a oferta é alta e a demanda é baixa, os bilionários russos vêm à mina. Obrigado por assistir e não deixe de curtir e dar uma batida no like. E até breve aqui no Riquinho Rico.